Olá, como você está? Tudo bem? Você, especialmente torcedor e torcedora do São Paulo. Eu presumo que tudo esteja bem nesta noite após esta goleada de 9-1 sobre o 4 de julho de Piripiri. A coisa não estava bem na semana passada. A coisa também não ficou muito bem nas emoções do torcedor e da torcedora tricolores. No final de semana, quando a equipe perde em Goiânia para o Dragão de Goiás, foram muitas críticas ao técnico Crespo, muitas críticas aos jogadores, muitas críticas em geral ao trabalho que está sendo executado no Morumbi. Muitas das críticas estavam corretas, algumas um pouco exageradas, mas enfim, o torcedor, como eu sempre falo, tem todo o direito de criticar, de falar o que quiser, né? Isso faz parte do torcedor. E realmente algumas situações, tanto no jogo, lá no Piauí, quanto também no jogo em Goiânia, houve algumas situações, né, que realmente não dava para aceitar e que de fato o torcedor, quando criticou, não estava sem razão, né? Bom, no jogo de hoje o São Paulo fez contra o 4 de julho aquilo que se deve fazer contra a equipe mais fragilizada tecnicamente. Muitos vão ainda falar que não, fez essa goleada sobre a equipe fraca, a equipe do 4 de julho não joga bem, enfim, aqueles inclusive que querem ver crise, que querem colocar o dedo na crise, aqueles que não querem acreditar no trabalho, aqueles que querem apenas criticar e não de forma construtiva, vão olhar bem mais para a fragilidade do 4 de julho do que propriamente para o que o São Paulo conseguiu fazer na partida. A meu ver, por incrível que pareça, e é muito importante falar isso, depois de um resultado como esse, a meu ver, essa equipe do 4 de julho não é uma equipe tão ruim assim. Lá no Piauí, ela consegue um bom resultado também em função do desempenho muito ruim do São Paulo, mas ela consegue também um bom resultado em função dos seus méritos. É uma equipe bastante interessante, uma equipe muito ousada, e curiosamente a ousadia dessa equipe, a coragem dessa equipe do 4 de julho, foi algo muito elogiável no primeiro tempo no jogo no Morumbi, foi elogiável demais, né? Já havia sido lá no Piauí, muito elogiável no primeiro tempo, hoje no jogo no Morumbi, até no começo ali, nos primeiros minutos do segundo tempo também. Mas quando a equipe leva a 4-1, essa coragem, essa ousadia, isso acaba virando algo excessivo que prejudica a equipe piauense. E ali, a continuidade dessa postura, na verdade, refletiu um certo amadorismo, digamos assim. Não que a equipe seja amadora, longe disso, mas a forma como se comportou foi uma forma, assim, um tanto quanto amadora, porque com 4-1 para o São Paulo, ficaria muito complicado reverter o resultado. E ali, no caso, a ideia era mesmo, talvez, de se despedir da Copa do Brasil, sem levar uma goleada histórica. Afinal de contas, o 4 de julho já fizeram um grande trabalho, teve uma boa participação na Copa do Brasil, inclusive conseguiu vencer o São Paulo em uma das duas partidas do confronto. Enfim, o papel que fez o 4 de julho na competição foi muito interessante. Então não precisava mais se expor como se expôs ao São Paulo, ao jogo muito qualificado do São Paulo, ao jogo que voltou dos vestiários com aquela velha conversa de qualidade, né, dos vestiários que alguns técnicos não sabem ter com seu elenco, mas que parece que o Crespo, na maior parte das vezes, consegue ter com seus jogadores, né? Então, o São Paulo veio ainda mais empoderado, o São Paulo veio muito melhor para o segundo tempo, e depois do 4-1, o 4 de julho realmente deveria pensar, olha, nós somos o 4 de julho, já estamos perdendo de 4, então, para que a gente não perca de 8, né, ou de mais, como aconteceu, convém que agora a gente feche um pouco a casinha e tente não levar uma goleada histórica. Contudo, a ousadia continuou, e o resultado foi o que a gente viu. Importa muito a gente observar que no começo a equipe faz um gol já antes do primeiro minuto de jogo. Isso é muito interessante para a reação do São Paulo, para a gente ver a reação do São Paulo. Muitos torcedores já começaram a ver problemas ali também naquilo, né? Muita gente já começou a ver que, de repente, aquele São Paulo do tempo do Diniz voltaria de novo. Muitas pessoas identificaram esse São Paulo do Diniz nas últimas partidas. Alguns já sustentavam que essa equipe estava de volta no jogo de hoje, no Morumbi também. Né, que, assim como no caso do Diniz, algumas grandes decepções aconteciam no São Paulo. Hoje também poderia acontecer essa grande decepção. Isso tudo no primeiro minuto de jogo. Né, na verdade, com menos de meio minuto de jogo, 29 para 30 segundos, a equipe de Piripiri fez o primeiro gol. E aí, era ter personalidade, colocar personalidade dentro de campo, era acreditar no seu futebol, foi o que o São Paulo fez. Porque numa situação dessa, depois dos últimos resultados, muitas equipes grandes acabam tremendo um pouco e acabam se perdendo na partida, né? Não foi o que aconteceu com o São Paulo, que reverteu o placar ainda no primeiro tempo, né? Mostrando um futebol bem diferente, bem vibrante, e o mais importante da partida de hoje, desde o começo da partida até o final, foi justamente a disposição dos jogadores em campo. Parece que levaram um choque, né, gente, em relação ao comportamento que praticava nos últimos jogos. Foi uma equipe completamente diferente, com uma disposição, com a vontade de vencer, entendendo o que era o jogo,
alguns entendendo também o que era a camisa do São Paulo. Sim, um ou outro ainda está devendo, evidentemente. Mesmo o Igor Vinícius, que entra no segundo tempo, também entra e já quase faz uma besteira enorme ali, quase faz um pênalti. Então é outro jogador que precisa entender, né? Precisa aproveitar mais as oportunidades, né? Foi muito bem na final do Paulista, mas depois só fez jogo ruim também o Igor Vinícius, assim como outros jogadores. Mas o mais importante é que a equipe soube reagir ainda no primeiro tempo a esse gol surpresa que levou, ainda antes da metade do primeiro minuto de jogo, gente. É muito importante. Como eu disse, é muito fácil que as equipes se percam numa situação como essa. E o diferencial, como eu disse, foram dois. Foi o desempenho, a disposição dos jogadores de entenderem o jogo e se entregarem um pouco mais para a partida. Esse desempenho, esse foco na partida não se perdeu mesmo quando levou o gol. E outro diferencial, na minha opinião, foi a presença do Emiliano Rigoni, que fez uma partida espetacular, muito boa, muito interessante. Uma partida daquelas que o torcedor do São Paulo já não via em um jogador da sua equipe já há algumas partidas, pelo menos, né? O Rigoni de hoje foi o Rigoni que a torcida, como estava, esperava, tinha expectativa de que fosse o novo reforço tricolor. E de fato ele mostrou hoje muita categoria, muita habilidade. Sim, errou uma ou outra bola, mas sempre na tentativa de acertar, sempre tentando o passe às vezes mais arriscado, o passe mais interessante, a assistência, né? Aquele passe que quebrava linhas, né? Ele sempre tentou mais esses passes, nem sempre acertou, mas na média teve muito mais acertos do que erro. Um cruzamento perfeito, exemplar ali num dos gols do São Paulo, um dos gols muito importantes para o São Paulo na partida, né? Veio de uma jogada do Rigoni ali na ponta esquerda, na ponta direita, né, que ele faz um cruzamento preciso, brilhante, né, e aí acabou saindo o gol do São Paulo. Então o Rigoni foi bem, portanto, no primeiro tempo, foi bem no segundo tempo, foi bem em todos os momentos da partida, errou muito pouco, mas acertou do que errou. E mostrou para o São Paulo, para os torcedores do São Paulo, que pode ser um jogador muito interessante, muito protagonista. Ele mostrou para os torcedores do São Paulo, assim como para a comissão técnica, a possibilidade dele se associar muito bem com o Benítez no setor de meio de campo. Ele com o Benítez pode fazer realmente uma dupla fantástica. Eu já falei disso no vídeo sobre o Rigoni, quando ele chegou ao São Paulo. Ele pode também atuar por aquele lado ali como extremo, né, pelo setor direito. Né? Ele pode atuar como lateral, ala, pelo setor direito também. Ele pode até mesmo, gente, ser colocado no outro lado também e ele vai funcionar. Ele consegue jogar também do outro lado, como ala ou como extremo. Olha as possibilidades que esse jogador oferece para o São Paulo. Ele pode jogar como ala, ele pode jogar como extremo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ele pode jogar como meio campista, ele pode jogar como segundo atacante, ele pode jogar até mesmo como falso 9. E hoje, a forma como ele se desloca dentro de campo, né, a forma como ele ocupa os espaços, deixa claro para o torcedor São Paulino que, de fato, mesmo se ele atuar em outras posições, o jogo dele vai sempre ser muito bom. Né? Ele deu a entender que mesmo quando ele pratica outro tipo quando ele vai para outro lado do campo, quando ele pisa em outros setores do campo, o jogo dele mantém a mesma qualidade. Então ele pode ser, nesse sentido, uma grande alternativa para o Crespo mudar o jogo até mesmo durante as partidas, gente. O Crespo pode mudar o posicionamento do Rigoni dentro de uma mesma partida e em relação a isso, fazer com que a equipe consiga ter um outro comportamento em campo. Então, o Rigoni é um jogador com várias possibilidades, gera muitas situações interessantes para o técnico Crespo, e hoje o torcedor do São Paulo teve uma noção bem mais profunda desse tipo de coisa que eu estou falando aqui, assim como de outros aspectos que eu já destaquei no vídeo que eu fizera no passado sobre o Rigoni. Então foi uma grata surpresa? Não foi uma grata surpresa, porque eu já esperava que em algum momento o Rigoni mostrasse esse futebol. Quando ele chega numa equipe ainda que ele não conhecia, né, ele vai entrando aos poucos na equipe, a gente não sabe ainda qual é a real condição física do Rigoni, mas pouco a pouco ele vai tomar conta vai entrar na equipe, vai virar titular da equipe e vai ser um dos grandes destaques do São Paulo, porque tem bola para isso. Né? Então hoje o São Paulo fez 9-1 na equipe de Piripiri. Curiosamente, o Pablo fez 3 gols. Eu digo para vocês que pouca gente nas redes sociais estão falando sobre Pablo. Né? Ou assustadas, na verdade, pelo fato dele ter feito 3 gols. Né? Acabou fazendo mais alguns ali que não valeram, mas ele fez 3 gols. Né? 3 gols. Depois do Luciano foi quem mais fez gols, o Luciano fez 2. Ele fez 3 gols. Né? Mas é provável que os torcedores estejam falando de muitos outros jogadores, do próprio Rigoni, acho que principalmente do Rigoni, e não estou falando tanto assim do Pablo, porque o Pablo conseguiu fazer gols, porque a bola chegou muito fácil para ele, ela foi muito bem trabalhada, ela foi muito bem arredondada para ele colocá-la dentro do gol. E, particularmente no jogo de hoje, ele não decepcionou. É bom deixar claro, hoje ele teve méritos em aproveitar as oportunidades que teve também. Mas o que importa mais é que o São Paulo conseguiu vencer.
E para aqueles que achavam que São Paulo, tudo estava perdido, essa vitória, ela foi importante. Se o São Paulo vencesse de 3-1, vencesse até de 4-1, né, o torcedor poderia falar justamente isso, não, venceu uma equipe mais frágil tecnicamente, então é o mais do mesmo. Então, mas a forma como a equipe venceu, fazendo 9 gols, mostra para o torcedor do São Paulo que nada está perdido, né, gente? Nem tudo está perdido e que aquele começo de decepção, né, com os últimos resultados, aquele foi um momento que talvez esses momentos não voltem a acontecer com mais frequência a partir de agora na temporada do futebol brasileiro. Parabéns ao São Paulo, parabéns pelos 9-1, parabéns também até mesmo ao 4 de julho de Piripiri, que soube jogar, soube se comportar como um adversário, fez umas piadinhas, brincou um pouquinho antes aí, levou muitos gols aí que acaba compensando essas piadinhas, está tudo muito bem pago. Né? Foi uma partida interessante do São Paulo, que se classifica à próxima fase da Copa do Brasil e sinaliza para o seu torcedor que nem tudo está perdido e que os bons momentos vão voltar a partir de agora. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.